Boa noite, amigos e parceiros da Empresa Integral. Hoje estamos aqui com a nossa grande amiga Lise Suzin, palestrante, terapeuta, instrutora de Theta Healing. Ela é pioneira no Rio Grande do Sul, especialista Master em Hipnose e PNL internacional, palestrante, ativista quântica, reprogramadora mental e criadora do treinamento Fortuna da Mente Quântica. O tema de hoje da nossa palestra será equilíbrio emocional dos negócios. Por favor, Lise, a palavra é sua, pode ficar à vontade. Então, vou compartilhar aí um pouquinho do que eu tenho feito por mim, né, para me equilibrar nessa fase que a gente está vivendo, né, em relação à pandemia, desde que tudo começou. O que a gente precisa entender? Que alguns hábitos que a gente tem abrem os gatilhos para que as nossas emoções fiquem conturbadas em momentos de crise, em momentos de caos, né? E quando isso acontece, a gente entra num estado mental que acaba sendo nossa forma de comportamento. Então, o estado que a nossa mente se encontra é o que vai definir os nossos comportamentos, né? As nossas atitudes. Quando a gente tem uma mente mais preparada, tanto emocionalmente quanto neurologicamente, isso falando em neurociência, né? Quando a gente tem esse alinhamento de pensamentos congruentes com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, por mais que a gente oscile nas nossas crises, a gente consegue manter um equilíbrio mais contundente para passar pelas fases mais difíceis, né? Então, o que eu tenho visto durante toda a pandemia, desde que se falou aqui no Brasil, a oscilação tanto dos meus pacientes como das pessoas que têm me procurado, né, para algum tipo de mentoria, de terapia, de auxílio. Essa falta de equilíbrio que já estava acontecendo muito antes, né? Então, os hábitos que as pessoas tendem a ter no seu dia a dia são conflitantes, é o que desencadeia o caos, a crise. Por que a gente vê que muitas pessoas passam bem durante as crises, não as afeta nem emocionalmente, nem financeiramente? Porque elas têm o equilíbrio das emoções, porque elas já têm esse gradiente de consciência de como atuar no seu corpo físico e no seu campo de energia. Se a gente entende que a gente tem o corpo físico e que ele é resultado do nosso corpo energético, do nosso campo energético, a gente começa a entender que cérebro não é mente, né? A nossa mente, ela está externa, o nosso cérebro é apenas um órgão. Filha, não bota a mão aqui. A Lívia está mexendo no computador. Obrigada, amor. Então, a nossa mente, ela fica externa, né? Então, o que isso quer dizer? Que tudo que acontece na nossa volta, ao nosso redor, é absorvido pela mente inconsciente. Isso acontece durante o dia e durante a noite, né? Então, todas as informações, às vezes a gente está com vários compartimentos da nossa mente sendo acionados durante o dia, né? Que são as nossas ondas ali, onda teta, onda beta, as ondas cerebrais, onda alfa, gama. Então, em vários momentos do dia, a gente utiliza essas ondas. E quando a gente abre uma fase e outra, uma onda e outra, um hertz e outro, a gente vai captando informações do meio. Logo, todo o nosso comportamento emocional é também permeado pelo meio, né? Então, se a gente está vivendo num meio onde as pessoas em que a gente faz as nossas trocas, o que é nossas trocas? As nossas vivências. A pessoa que convive comigo em casa, as pessoas que eu me relaciono no trabalho, se esse meio é mais equilibrado, a gente tem um equilíbrio também de absorção de informações. Agora, se eu tenho um meio muito conturbado, na empresa ou em casa, ele vai ficar ferido, né? Ele vai ficar com falhas. E aí vai entrar as confusões, né? Os conflitos externos para o nosso estado interno.
E aí a nossa mente começa a assumir essas informações, tanto positivas como negativas. Por isso que a gente precisa olhar para o nosso corpo holisticamente. O que é holisticamente? É como um todo. Como eu sou? Fisicamente eu tenho essa estrutura, tenho essa forma de ser e de agir que foi construída ao longo da minha vida. Mas como eu sou energeticamente? Eu sou frágil, eu sou forte, eu sou permeável, eu sou impermeável, eu me abalo sistematicamente com as ondas que passam no meu dia a dia, com as coisas que acontecem no meu dia a dia, com aquilo que eu escuto na TV. Qual é a absorção que a minha mente tem dessas informações? Isso define o que a gente vai vivenciar no nosso dia a dia e como a gente vai passar pelas crises. Se eu sou uma pessoa mais volúvel, se eu sou uma pessoa mais vulnerável, eu absorvo muitas coisas negativas e isso afeta o meu estado interno. Se afeta o meu estado interno, afeta os meus negócios, afeta a minha empresa, né? Não sei se aqui todos são empresários, acho que sim, né? Ou trabalham de alguma forma mais autônoma. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Se eu tenho hábitos mais saudáveis, eu consigo passar por um conflito, por uma crise ou por um caos mundial com maestria, né? Com mais segurança. Que foi o que eu fiz comigo, como eu fiz para passar por estar passando por essa pandemia, né? Eu já tinha um equilíbrio mental muito focado, eu tive que ainda usar dessa informação interna, desse meu estado interno mais ainda, para que a minha vibração energética não sofresse abalo. Porque onde o meu corpo energético se sente abalado, o que é meu corpo energético? É o que vem antes do meu corpo físico. O que é o antes do meu corpo físico? É tudo que está no externo e que eu absorvo. Nosso campo energético tem até 15 metros de comprimento, de diâmetro. Então, imagine todas as informações circulando em todo o meu campo de energia. Então, o que eu precisei fazer? Elevar meu gradiente energético cada vez mais, para manter o meu corpo físico estável e aí, quiçá, impermeável ao coronavírus ou a qualquer situação que baixasse a minha imunidade. Só que para fazer isso, eu preciso ter um exercício mental muito focado, né? Eu preciso estar disposta a ter hábitos saudáveis, tentar fazer uma meditação, pelo menos 2 minutos por dia. Tentar estar comigo nos meus sentimentos em congruência com a minha mente, com mais foco. Então, para isso acontecer, precisa ter um trabalho interno muito grande, né? Não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite. A gente consegue isso com muito autoconhecimento. E para ter autoconhecimento de si mesmo, a gente precisa estudar, né? Então, se a gente tem essa proposta bem colocada para a nossa mente, a gente não perde o foco, né? Então, essas coisas eu trouxe muito para o meu momento agora. Como é que eu fiz para lidar com uma queda do financeiro, porque todo mundo teve, né? Isso não teve como escapar, e como eu fiz para me colocar nessa situação sem me agredir emocionalmente, sem perder o foco, né? Sem ficar em situação de medo e de escassez. Por quê? Para mim é muito consciente que tudo que eu falo, penso, sinto, retorna para mim. Então, se eu tenho essa consciência, se eu tenho isso muito claro, eu não posso me permitir baixar meu gradiente de energia. Ou ficar com medo da escassez, medo de ficar doente, medo do vírus. Se eu entro nesse processo, eu começo a cair. E o meu físico vai sentir na minha imunidade. Então, eu tenho que manter a mente sempre ocupada, nutrida de boas informações. Lendo bons livros, meditando, buscando fontes que alimentem a minha mente. Se eu consigo equilibrar a mente, o meu corpo se equilibra. Se o meu corpo se equilibra, as minhas emoções ficam congruentes e eu consigo manter
a minha vida, na minha rotina, funcionando com mais leveza, né? Então, se você tende a se deixar levar pelo externo, o teu resultado vai ficar com um déficit muito grande. Então, você não pode se permitir vivenciar esses momentos de angústia a ponto de que isso se torne parte do seu dia. Você pode, sim, como ser humano que somos, vivenciar umas sensações mais baixas, né, de medo, de escassez, mas por um pouquíssimo tempo. Então, você pode se permitir ficar preocupado, ou mais triste, ou mais, né, mais reprimido, por no máximo 1 hora, não o dia todo. Se precisa chorar, se precisa falar, faça isso. Não repreenda as suas emoções, porque a gente precisa também expor, colocar para fora o que tá dentro. Mas eu não posso fazer isso por um longo período, porque senão eu contamino as minhas células. E as minhas células são muito inteligentes. As nossas células são muito inteligentes. Elas são programadas para a gente realmente vivenciar aquilo que a gente sente. Então, o que eu passo de informação? Sempre positivo. Ah, tá um caos, ok. O planeta tá um caos, tá parado, tá difícil, o financeiro de todo mundo tá ruim, o meu financeiro caiu. Ok, mas então eu vou criar recursos dentro de mim que me mantenham equilibrada. Eu conseguindo fazer esses recursos de emoções dentro de mim em equilíbrio, eu consigo trazer isso para o meu externo. Logo, eu vou conseguir ter ideias que façam com que o meu trabalho fique melhor. Ideias com que eu possa fazer mais dinheiro numa situação de crise. Ou encontrar novas formas, novas pessoas que possam me dar esse aporte. Né? Então, por que muitas pessoas crescem na crise, né? Tem uma frase que eu gosto muito, foi na crise que eu cresci. Muitas pessoas estão usando essa frase agora, porque elas estão encontrando outros meios. Quando a gente está quando a gente está linear na nossa vida, que a gente está levando uma vida linear, a gente nós tendemos a nos colocarmos em zona de conforto. Então, a gente não faz movimentos para que isso se torne diferente. E às vezes precisa vir algo externo muito grande para a gente fazer um grande movimento e criar novas circunstâncias para trazer uma nova realidade. É verdade que neste momento a maré está quase igual para todos, mas cada um tem o seu barquinho para navegar. E tem alguns barcos que não são barcos, tem barcos que são iates, tem barcos que são navios, né? Porque o preparo dessa pessoa anterior a qualquer tipo de crise já vinha sido percorrido. E aí cada um está num barco diferente. E às vezes a gente pode olhar para o lado e dizer, poxa, aquele ali está na mesma pandemia que eu, na mesma crise que eu, mas o barco dele, o navio dele tá próspero, né? Tá fazendo dinheiro. Então, se tá tendo dinheiro para alguns ainda, se tá tendo negócios para alguns, aonde que está o meu negócio? Aonde está o meu fluxo de dinheiro que não tá também na mesma proporção que o vizinho? Quais são as coisas que ele fez antes de mim, que talvez eu não tenha percebido, tenha me colocado numa situação de conforto, né? E não fiz. Então, é hora de questionar os nossos hábitos. Só que, gente, mudar os hábitos não é nada fácil. Nada fácil. Exige que a gente se policie muito para mudar um hábito. E mais do que isso, às vezes a gente tem que mudar ele a nível inconsciente. E a gente só consegue fazer isso em terapia. Em hipnose, ou um Theta Healing. Por quê? Porque eu preciso colocar a mente num estado mais relaxado para mim conseguir acessar o gatilho daquele hábito e a crença que sustenta aquele hábito. Quando a gente consegue acessar essa informação na mente inconsciente e trazer isso para a consciência, eu consigo reverter esse quadro.
Por isso que a gente ouve muito assim, eu fui fazer uma terapia de hipnose para parar de fumar e eu consegui parar de fumar. Mas aí, não sei o que aconteceu. Eu troquei o cigarro pela comida. Ou eu troquei o cigarro pela bebida. Porque na hora de fazer essa troca de hábito, de remover esse gatilho, não foi instalado um novo software, né? Para rodar no lugar desse hábito. Então, eu preciso ensinar as células, ensinar a mente a viver sem o cigarro, para não criar um outro subterfúgio e colocar algo negativo no lugar. Então, quando eu consigo fazer essas trocas e nutrir a mente com coisas boas, né, eu consigo ter um resultado. Então, se eu posso fazer isso com um gatilho para uma pessoa fumante, eu posso fazer isso para uma pessoa que precisa desenvolver uma vida financeira estável. Ou melhor, para um empresário que precisa fazer sua empresa evoluir. É muito comum que isso acontece com a maioria dos seres humanos, e se vocês conversarem com pessoas que hoje são milionárias, elas vão dizer que elas passaram por um processo assim. É muito comum que a gente comece a ter as emoções equilibradas, comece a atingir objetivos de abundância e prosperidade, comece a fazer a empresa crescer, ganhar dinheiro, e em algum momento ela começa a se auto-sabotar. Ontem mesmo teve uma aluna minha que me chamou, que ela estava ganhando muito dinheiro com o novo trabalho dela, que ela abriu uma empresa e acho que ela oferece seguros, enfim, ela é corretora, mas não sei qual é a espécie de seguro que ela está trabalhando. E ela me disse, Lise, julho eu fiz um mês assim de muitos clientes novos, eu ganhei muito dinheiro e de uma hora para outra eu comecei a perceber que aquilo ali estava demais para mim. E quando eu percebi que aquilo estava demais para mim, algo estava me incomodando, eu parei de prospectar e de fazer novos clientes e de ganhar mais dinheiro. E aí, o mês de final de julho para entrar agosto já começou a ficar ruim. Eu disse para ela, claro, porque a tua mente estava programada para chegar até determinado valor. Chegou naquele valor, ela começou já a reprogramar e não fazer mais que isso, porque já tinha chegado no limite. Nossa mente ela é muito inteligente. E o nosso cérebro é uma máquina. Tudo que a mente externa colocar para dentro dele, ele vai processar. E aí eu perguntei para ela, que meta você se colocou em julho? Tanto. E que dia você atingiu essa meta? Dia 10 de julho eu tinha atingido a meta. E o que você fez do dia 10 de julho até o final de julho? Eu comecei a relaxar. Eu não prospectei mais, eu não busquei mais clientes. Só que eu achava aquilo pesado e ruim. Eu disse, tá, o que aconteceu para fazer você relaxar? Ela disse, não sei, me bateu uma espécie de preguiça. Eu disse, bom, então o negócio é o seguinte, tu vai marcar um horário comigo e já vai entrar no meu site, já vai comprar o curso do Fortuna, porque você precisa trabalhar suas crenças, né? Então, o que a mente dela fez? No dia que ela bateu a meta que ela tinha especificado para aquele mês, ela bateu muito cedo, tá bom assim, não preciso ir mais adiante. Gente, a gente faz isso muito seguido, muito. Eu me peguei algumas vezes fazendo isso comigo. E é muito rápido e muito forte, porque a nossa mente ela é energeticamente elétrica. Ela processa tudo muito rápido. Então, às vezes a gente pensa em algo e às vezes nem deu bola para aquele pensamento, mas durante a noite você já fez um sonho sobre aquilo e no outro dia você acordou num estado diferente daquele que você deitou. E aí, como assim? Se eu deitei toda animada e estava ali batendo nas minhas metas e estava querendo fazer o dobro até o final do mês, e aí no dia seguinte eu acordei num estado de preguiça de não querer fazer, ou seja, de procrastinar, né? Porque a mente simplesmente entendeu que estava ok, e que se ela fosse adiante, talvez pudesse acontecer alguma coisa que não fosse legal para ela, né? Aí teria que fazer uma investigação na terapia para entender o que a mente dela estava arquitetando ali. Então, vocês percebam que tudo que a gente deseja fazer
é ditado pela nossa mente, né? E aí cabe a nós, que temos no resto do sistema é nosso, né? O corpo é nosso, as células, a forma que a gente vê tudo isso, então cabe a nós entender o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, da onde está vindo esse sentimento, isso é meu, isso é do meu meio, o que aconteceu na minha família que daqui a pouco fez com que eu reduzisse meu ritmo, quais pessoas que talvez eu pudesse impactar se eu fosse além daquilo que eu estava já conseguindo. Tá, e se eu ficar rica até o mês que vem, o que poderia acontecer comigo? Se a minha empresa talvez explodisse, sabe, são sentimentos que ficam ali dentro, sendo remoídos, e a gente não entende de onde vem. E às vezes são pensamentos, sensações que nossos pais tinham, né? E aí a forma que a gente foi criado, a forma que a gente ouviu as questões sobre ter dinheiro, sobre ser um empresário de sucesso, né? Então, aqui no Brasil mesmo, os empresários são mal vistos. Então, daqui a pouco a gente chega perto de ficar muito rico, muito famoso, e aí a gente lembra, nossa mente inconsciente tem lá um registro, um gatilho que diz assim, empresários, pessoas ricas, pessoas que enriquecem com o seu trabalho, elas estão roubando. Ou o empresário ficou rico porque ele passou por cima dos funcionários, roubou os funcionários. Então, são coisas que a gente ouviu daqui a pouco dos pais, dos tutores, ou alguém disse pra gente, ou a gente também sentiu isso enquanto foi empregado, né? Porque dificilmente na nossa geração a gente nasce empreendedor, né? É mais fácil agora que os nossos filhos sejam empreendedores, porque a gente passa esse ensinamento, mas os nossos pais nos passaram que a gente tinha que ir para uma faculdade e trabalhar para alguém. Né? A maioria dos pais. O meu foi uma exceção, ele dizia que jamais ele queria ser empregado de alguém. Então eu já cresci ouvindo isso. Então foi muito normal para mim entender que eu tinha que desenvolver algo para mim. E quando eu estava trabalhando como empregada, CLT, eu me sentia muito desconfortável. Porque a minha crença era de ouvir o meu pai falando, não pode ser empregado de ninguém. Você tem que fazer por você. Não deixa nenhum chefe seu te humilhar. Se alguém te humilhar, tu pega a tua bolsa e vai embora. Meu pai falava isso. Mas tem aqueles outros pais que não falavam isso para os filhos, né? Por exemplo, o meu avô, pai da minha mãe, falava para ela que ela tinha que trabalhar e ser empregada. E ser empregada na época deles era entrar aqui, para nós era entrar na Marco Polo aos 15 anos e sair aos 50, né? E aí imagina a crença e pensamento da forma que você cresceu ouvindo. É isso que faz a diferença. Então, um grande recado de hoje é que a gente olhe para os nossos hábitos e para aquilo que a gente realmente acredita, se isso é nosso de verdade, e se for nosso, o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer? De que forma eu vou fazer? Né? Está apto a fazer isso através de uma grande mudança mental. Então, se eu mudo o meu gatilho, eu mudo o meu hábito, porque daí eu mudo o estado da minha mente e transfere no meu comportamento, nas minhas atitudes e logo nos meus resultados. Fora isso, gente, não existe fórmula mágica. Não existe. E se a gente for ler ali todos os livros de quem fala sobre isso, a receita do bolo é essa. Mude suas crenças, mude seus hábitos e você terá resultados diferentes. Né? Então, os hábitos também, eu tenho aqui até da PNL, que a gente trabalha muito a questão do hábito, né? A gente tem uns componentes aqui, que todo mundo consegue ver? O gatilho, a rotina e a recompensa. Por exemplo, se você fuma, é uma rotina? Qual é a recompensa? Alívio, bem-estar, sei lá, tira o estresse. Cada vez que eu vou fumar, eu encontro os colegas, daí a gente conversa. Eu fumo e eu tomo uma cerveja com os meus amigos. É uma recompensa. Então, quando a gente for trabalhar num hábito, a gente tem que mudar a rotina e a gente tem que dar uma recompensa positiva no lugar. Senão não muda. E eu preciso fazer isso
numa sinapse neural, eu tenho que mudar isso a nível neural, nas minhas redes de neurônios, eu tenho que criar um novo caminho para que esse hábito se molde de uma outra forma, eu vou modelar novamente a minha forma de ação. Então, se eu tiro o cigarro, eu tenho que colocar uma outra rotina no lugar do cigarro e ainda assim apresentar uma recompensa. É dessa forma que funciona. Gostaram, gente? Alguma dúvida vocês têm? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Já posso abrir. Excelente, tá ótimo. Hã? Tá excelente, tá ótimo. Tá gostando? Muito. Eu gosto que vocês interajam, porque aí fica mais fácil também para mim discorrer sobre o assunto, né? Mas a questão do hábito é essa mesmo. Então, se eu quero ter o hábito de fazer exercícios, quem gosta? Ninguém. Não, né? A gente prefere comer, né? Esse é o meu maior desafio hoje. Então, tem que criar um hábito. Eu fico muito lutando. Eu faço terapia, sabe, Liz? Uhum. E é algo assim, que eu gosto muito, muito mesmo, porque grande parte do meu sucesso material hoje é graças ao meu autoconhecimento. Sim. Então, eu sou muito encantada dos meus resultados hoje. E muitas pessoas me perguntam, mas como que é isso, como é aquilo? Então, é algo assim, que leva tempo, que você também tem que querer muito. É extremamente desafiador, porque para você chegar a um nível de evolução, é muita dor, é muito contato. É muito dolorido. Você precisa expor muito. Né? Então, hoje, atualmente, as dificuldades que eu encontro, eu sempre falo assim com a minha terapeuta, mas eu queria que isso já fosse algo natural, que acontecesse de uma forma natural, e não que na hora que eu tivesse contato com essa dificuldade, eu tenho que criar estratégias e tal. Então, hoje eu trabalho as minhas dificuldades levando para que eu consiga um resultado natural. E nesse momento de crise também, na parte empreendedora especificamente, eu trabalho com alimentação fora do lar. Eu já tive um restaurante, só que eu fiquei 16 anos com 2 restaurantes abertos. Mas quando foi em dezembro, eu determinei junto com o meu sócio, que é meu irmão, e nós encerramos as atividades. E quando foi agora em março, veio a pandemia. Ocorre que eu tenho a presidência da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Zona da Mata. Então, eu estou tendo um desafio muito grande de trabalhar uma motivação dos associados e que estavam, assim, totalmente despreparados para encarar esse momento. E a gente que já tem um pouquinho desse autoconhecimento, fica um pouco mais claro, a gente consegue ser um pouco mais técnico. Isso, né? Mais prático, né? Prático, exatamente. Ao contrário deles que estão o tempo inteiro tentando justificar a inércia, achar o é o prefeito que não abre, é o prefeito que faz isso, é o Ministério Público, e até você ter que ter jogo de cintura, né, para continuar dirigindo e respeitando a dificuldade de cada um. E tendo paciência, né, porque a gente acaba não tendo paciência, a gente acaba, poxa, já passei por isso, já evoluí, agora tem que trazer os outros comigo, a gente parece que fica pesado, né, mas aí o exercício de paciência, né. Muito, e eu tenho feito bastante isso. Então, eu tenho o hábito de meditar todo dia antes de dormir e na hora que eu acordo. Então, eu desenvolvi vários recursos que me auxiliam demais, né? Sim. Achei muito interessante quando você falou, eu me permito ter aquele problema durante uma hora. O meu é assim, eu tenho 2 horas para viver um luto. Deu 2 horas e 1 minuto, acabou. Isso, né? Porque senão a gente produz muitos sentimentos e hormônios, né, descargas hormonais que o corpo não precisa estar carregando isso depois, porque depois para te conseguir te liberar disso precisa de muito esforço, do corpo também. Demais da conta, muito.
Então, a gente tem que entender que, a gente tem que respeitar esse templo, né? O corpo é um templo. E quanto mais você se permite entrar em desgaste emocional ou sentimentos de raiva, repressão, ódio, tu sabe que tu vai ter um tempo muito grande para fazer isso retornar e equilibrar, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. A maior parte das pessoas não entendem. Hoje, 3% da população faz terapia. É algo muito distante e ainda existe aí a questão de colocar ignorância. Fala assim, terapia é coisa de rico, é coisa de quem não tem um tanque de roupa para lavar, não tem o que fazer. Não, é coisa de gente fraca, né? Muita gente interpreta assim, né? Não, gente, a gente tem que fazer. Eu tenho as minhas terapeutas que me socorrem também, né? Então, eu não tenho como me manter só com aquilo. Claro, aquilo que eu sei ajuda bastante, mas eu sei tão pouco perto de tudo que tem ainda para aprender, então eu recorro, eu faço terapia também, né? Eu faço cursos todo o tempo para poder manter a minha mente nutrida, né? Então, se eu não buscar, e hoje está tão fácil, porque está tudo online, então tu compra qualquer tipo de curso, qualquer duração, não tem desculpa. Né? As pessoas dizem, ai, mas é caro, ah, mas eu não tenho tempo de ir, ah, mas é final de semana estudando. Não, hoje você compra um curso e tu pode fazer o que tu quiser e não tem, e é barato e tu parcela ainda por cima, não tem desculpa mais, né? Liv, esse gradiente energético que você falou no início, ele é alimentado por bons hábitos, é isso? O gradiente energético tem a ver com os nossos hábitos e também tem a ver com a nossa ascensão espiritual. Então, quanto mais espiritualizado você tende a estar, mais esse gradiente sobe, né? Porque hoje a gente vive também uma situação planetária muito densa no quesito espiritual. Existe isso na estratosfera da Terra, na psicosfera, existe uma disputa muito grande por esse planeta, né? Então, de outros seres, de outros elementos aí que eu não vou entrar nisso agora, porque daí é um assunto que dá umas 3 horas de live, né? Então, esse gradiente energético que eu falo para a gente manter no nosso campo de energia, manter ele elevado, para não ficar também à mercê de toda essa história espiritual que está aí rondando o nosso planeta, né? Por exemplo, aqueles furacões que passaram aqui no sul, que abalou bastante Santa Catarina, Camboriú, foi um meteoro ou cometa, agora eu não me lembro, que passou muito perto da Terra. Ele era 40 vezes maior que a Terra. E nessa disputa espiritual desses seres, da Confederação Galáctica e tudo mais, a gente escapou por 30 segundos. Então, os nossos anjos, né, que protegem todo o planeta, por 30 segundos desviaram da órbita da Terra. Então, a gente está vivo aqui hoje falando porque a gente tem muita proteção. Mas, como a Terra ela é muito cobiçada pelos outros seres, há uma disputa entre o bem e o mal para tomar isso. Por isso que a gente está numa fase ferrenha, complicada. O coronavírus é uma distração, né, no meio dessa briga toda. E a gente fica aqui meio que refém e à mercê, porque a gente não conhece essas coisas, né? Exceto quem está nesse meu mundo que estuda muito, que pesquisa muito, o resto da nação não sabe disso, né? Então, se a gente não se prepara com esse gradiente espiritual e energético vibrando alto, a gente fica também presa fácil para esses outros seres de outros planetas nos chiparem, implantarem, né? Pegarem as nossas informações genéticas, usar a nossa luz para permear mais, para manipular mais aqui. Então, quando a gente vê famílias inteiras sendo dissipadas, brigando, pessoas morrendo, que agora está tendo muitas mortes, né? É por isso. É essa briga astral aí que está complicada demais. E, infelizmente, essas pessoas que estão indo antes da gente, elas estão mais vulneráveis, né? E aí a grande questão é rezar para que elas se encaminhem para um lugar melhor e não fiquem presas
e reféns desse povo aí, né, do astral aí que tá complicando. Então é muito importante, gente. A gente tem que cuidar dos nossos 4 corpos, que é a mente, o espírito, o físico e o emocional. Tá? Os 4 principais. Eu nem vou falar dos outros, que são 7 ao todo. Tá? Então, se a gente tem esses 4 equilibrados, a gente está um pouquinho a salvo. Né? E quando a gente consegue equilibrar os 4, a gente também fica alvo dos seres de luz, né? Querendo que a gente trabalhe em prol dessa... eles precisam recrutar soldados, né? Então, que eles ficam também querendo que a gente traga a nossa luz para que a gente consiga ajudar nessa grande guerra espiritual que está tendo aí. Né? Então, se a gente for olhar aí o vírus e todas as situações que têm ocorrido no planeta, é tudo uma holografia. Atrás disso tem muita coisa, né? E atrás disso tem muitas coisas infiltradas já no plano terreno, né? Tem os Illuminatis, tem governo secreto, tem SGS, que é uma turma aí da Cabala Negra que é muito complicado, né? Tem aí Donald Trump tentando desmantelar esse povo aí, e eu acho que ele vai fazer tudo vir à tona ali perto das reeleições dele. Ele já conseguiu encontrar as crianças nos túneis lá. Então, ele está aí também como uma forte missão. Por isso que ele é meio pancada da cabeça, porque para fazer o que ele vai fazer, não pode ser um cara muito certo. Tá? E a gente tem que fazer o quê? Se verticalizar. Entrar em conexão com aquilo que a gente acredita, com Deus, com o anjo da guarda, sei lá o que cada um acredita, mas de uma certa forma está conectado para ficar um pouco mais a salvo aí, receber uns brindes, né, para não passar por tanta dificuldade. Tá certo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a Liz? Está aberto a perguntas. A gente só tem quantos minutos, Liz? Então... Eu tenho uns minutinhos a mais agora só, porque eu vou atender uma menina lá da Bélgica e aí já é muito tarde, né? Eu não posso me estender muito. Mas assim, então, eu posso conversar. 5 minutinhos, então. Quem quer fazer alguma pergunta aí, fique à vontade. Pode abrir o áudio e perguntar. Um de cada vez, gente. No chat ele tá aberto, eu não abri aqui. Tá aberto o chat. Tem alguma coisa no chat, Arthur? Não, tem o Fernando falando que foi muito esclarecedor. Que bom. E o André, que quando a Franciele falou que ela tem dificuldade com relação a fazer atividade física, o André falou que gosta muito, até porque ele é fisioterapeuta, né? Então tem explicado. Sim. Gostar muito é uma palavra muito forte para mim também, viu, Franciele? É muito forte, Eu costumo dizer que eu criei o hábito, né? Porque gostar a gente não gosta. Mas é assim, quando o hábito faz parte, ele integra no teu corpo e se tu não faz, tu tem a falta, né? De não cumprir aquele momento do dia que é fazer exercício. Eu quero aproveitar para convidar vocês. Eu estou fazendo uma campanha aqui na minha cidade, tem a PAC, que é a Proteção dos Animais de Caxias. Então, eu estou fazendo a Semana da Fortuna da Mente do dia 17 a 21 de agosto. E a inscrição é R$15. Tá? Então, todo esse valor já vai direto para a conta da PAC, que é para ajudar os animais de rua aqui. Então, essa instituição faz um trabalho lindo, aqui é uma ONG, eles recolhem os animais da rua, eles vacinam, castram, fazem cirurgias, colocam para adoção, e a gente teve casos, assim, de atrocidades aqui na cidade, assim, de enforcamento de cachorro na praça pública. Foi horrível, sabe? Então a gente deve ter um psicopata solto aí, porque numa semana foi um cachorro enforcado, na outra um cachorro que foi botado fogo dentro do lixo, na outra semana um que foi partido ao meio, colocado os órgãos para fora. Então eles estão fazendo um movimento muito grande aqui, e eu aproveitei para fazer essa parceria com a PAC para ajudá-los financeiramente, né? Porque é muito, muito dinheiro, né? Eles têm uma fazenda aqui que eles colocam os animais e tudo.
Só que precisa sempre de dinheiro para comprar remédio, para comprar comida para os cachorros e tudo. Então, essa semana, eu vou dar algumas aulas, em torno de 1h15 por noite, então, onde eu vou falar sobre prosperidade, sobre abundância, sobre espiritualidade, sobre as chaves que a gente precisa entender, como ter uma mente próspera em tempo de improsperidade, né? A gente está vivendo um tempo que não é próspero, a gente está vivendo um tempo de medo e escassez. Então, eu vou ensinar bastante coisa nessa semana. Eu convido todos a participarem, a se inscreverem. Tá lá as orientações no meu site, direto no site, já pode entrar. E já pode fazer a TED direto para a conta da PAC, nem vai passar nada para o meu nome, né? Vai tudo para eles, para a gente poder ajudá-los. E quem participar, com certeza, vai ter um ganho enorme aí. Eu estou fazendo uma entrega desse curso, que é um curso online que eu tenho. Então, eu vou trazer muita coisa do curso para essas aulas ao vivo. Então, quem participar, só tem a ganhar, né? Além de ajudar, vai ganhar muito. Né? Lizzy, o Fernando está perguntando qual site e o Renato está perguntando alguma dica para blindar a mente e como não deixar a energia de outras pessoas nos abalar. Esse gradiente energético tem que ser nutrido diariamente? Diariamente. Gradiente energético tem que ser ativado diariamente. Eu vou ensinar isso também na Semana da Fortuna, porque se a gente não tem esse gradiente estável, a primeira coisa que se esvai na vida é o financeiro, porque está ligado ao nosso chakra básico. Então, eu preciso ter energia sempre alta para que o meu dinheiro flua. Dinheiro também é energia. Então, a gente precisa fazer... para quem não sabe o que fazer, que está fora ainda desse mundo, começa meditando, né? Pode entrar no meu canal do YouTube, tem várias meditações, tem decretos, né, que a gente pode fazer uma vez ao dia, tem vários vídeos que orientam para conseguir acessar o teu gradiente e deixar mais equilibrado. O meu YouTube é Lizzy Suzin, tá? Bem fácil de achar. Então, essa semana essa data vai ser dia 17 a 21 de agosto, 20 de agosto. Vai ser pelo YouTube, então? Vai ser pelo Zoom ou pelo Google Meet. Ainda não decidi a sala, mas vai ser fechado. Tá, e você disponibiliza aí o link, que aí eu espalho para o pessoal da Integrar. Sim, direto ali no meu site, www.lizysuzin.com.br. Lizzy com S e Suzin com Z. Tá? Aí lá tem o link para inscrição, já pega o número lá da PAC, já faz o depósito, daí só me manda o comprovante pelo WhatsApp, que aí eu coloco no grupo para que quem está inscrito receba o link para acessar a sala de aula. Maravilha. Então, uma grande oportunidade aí de vocês conseguirem esse treinamento, né, muito rico e é uma semana que com certeza vai virar muitas chaves, né? Eu vou entregar ali 17 segredos, 17 chaves ali para aprender a ter essa prosperidade e o gradiente acompanhando a prosperidade. Show. Maravilha. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vou fazer uma colocação aqui, Artuzão, rapidinho. Pode falar, meu amigo. Olá. André. Tudo bem? Tudo bem, André? Parabéns aí, tudo jóia. Obrigada. Eu gosto demais de fazer academia. Gosto mesmo. Que bom. Acordo cedo com felicidade, mas então, um ponto importante... É um estado interno, interno que você virou uma chave. Exatamente, mas é muito bom. Mas assim, eu sou fisioterapeuta, né? E a vida inteira, quase praticamente, estudando muito anatomia do corpo humano, cinesiologia, tentando ver o corpo mesmo com segmentos de anatomia. De um tempo para cá, eu comecei a perceber que não é só o corpo ali que sofre. Comecei a estudar PNL, comecei a estudar hipnose um pouco, comecei a ler alguns livros que me davam conhecimento de como entender um pouco a mente do ser humano.
A hora que eu comecei a atender meus pacientes dessa forma, que eles entendam de onde vem a dor, a raiz da dor, realmente meus tratamentos assim mudaram da água para o vinho, vamos dizer assim, e a melhora dos meus pacientes, elas são bem significativas nesses aspectos. A cura Hoje eu atendi é uma excelente. paciente, hoje mesmo chegou uma paciente, já tem 4 anos com dor, foi relatando as dores dela. A minha avaliação hoje ela é uma folha em branco, que eu vou colocando os pontos mais importantes. Eu fujo de protocolo, justamente porque a gente estuda, dedica muitas horas aí por dia estudando e buscando. Então, a forma que eu vejo de o paciente se sentir mais seguro comigo é mostrando para ele o meu conhecimento dessa maneira. Isso. Uhum. Meia hora ali conversando com ela. Uma boa anamnese. Totalmente emocional, porque o sistema musculoesquelético é um sistema de saída das dores. Então, o paciente chegou lá travado. Tipo assim, com todas as dores que a mãe dela tem. Aí eu falei, primeira coisa, escreva uma carta para você mesmo. Onde você quer chegar? Quem é você? Se liberta disso. A cruz de todo mundo. Ela está honrando a mãe dela em algum nível do corpo dela, tinha que honrar pela dor. Exatamente. Aí ficamos lá, tratei ela, falei, a cruz de cada um tem um peso. A sua pode ter rodinha. Você está carregando pesos e pedras que não é sua. Escreva uma carta, se ressignifique, faça tudo com uma hierarquia, tudo com princípios e com certeza converse que você vai ter aí, vai soltar essa mochila aí que não é sua, né? Sim, sim. Aí depois tratei o músculo esquelético e o resultado, sim, é muito gratificante depois. Sim, sim. Então a mente ela é muito doida. O que a gente faz? A gente traz para a consciência aquilo que está obscuro, né? Porque a forma que a pessoa fala dessa dor, a forma que a pessoa chega e te fala, olha, eu tenho um problema com isso. Isso é uma holografia, uma representação, né? Então, qual é a representação VAC disso? Ela é visual? Ela é auditiva? Ela é sinestésica? Né? Ela é auditiva? Ela é o quê? Ela representa alguém? E por que você precisa representar essa pessoa? Então, o que tu fez, ele foi ótimo, porque quando você fez essa anamnese com ela e fez ela falar sobre isso, trouxe para a consciência dela coisas que estavam ocultas, são programas ocultos. Só o fato de trazer para a consciência já cura. Poxa, é isso? Claro, né? Cai a ficha na hora, é isso, então vira a chave. Então, aí tem uma cura tremenda. Aí, o que tu vai fazer ali para finalizar o corpo, que é para liberar o físico que já foi afetado, né? Aí é um abraço, porque o que você fizer ali vai ser o carinho que ela está precisando, né? Que o resto estava interno. Se você não tivesse tido essa sensibilidade de fazer isso, ou de se permitir estudar tudo isso para trazer para a tua clínica, para o teu paciente, né? Tu ia ficar com esse paciente ali, sabe, sei lá quanto tempo fazendo fisioterapia, dependendo. Exato. Exatamente. Só complementando rapidinho aí a sua colocação, eu tive a oportunidade de ter uma fisioterapia no mesmo nível que a sua e foi muito surpreendente. Eu nunca precisei, eu estava com uma dor no joelho insuportável, que eu não estava aguentando. E aí eu fui meio contra a vontade a uma clínica de fisioterapia, porque eu fiz a ressonância, eu nem lembro o que é. Eu fiquei boquiaberta, porque o profissional me surpreendeu muito, porque eu achava assim, fisioterapia, você chega lá, levanta a perna, faz exercício, aperta a bolinha, o que acontece? Gente, aí eu ainda brinquei assim, ó, você nunca vai ganhar dinheiro, minha filha, porque eu fui 2 vezes, sendo que eu estava arrastando aquilo por 1 ano, e fez uma anamnese holística, e depois, um dia e na outra semana, só fez uns toquezinhos aqui no meu pescoço. Isso é um carinho. Eu tive problema no meu joelho. E eu já sou uma pessoa com tendência que eu sou assim, eu amo fazer terapia. Se você ama acordar cedo para fazer sua atividade física, pensa num prazer. Sou eu sou movida a autoconhecimento. E tu faz uma atividade mental, né? A terapia é uma atividade mental. E o exercício é uma atividade física. Como negócio, eu te falo
pela minha experiência enquanto consumidora. Invista nesse conhecimento. Faz que terapias, Fran? Diferença, tá? Oi? Tu faz quais terapias? Faz que modalidade? Atualmente, já tem 6 anos, Nossa, apagou agora aqui. Me apagou. Peraí que eu já acho a palavra. Hipnose. Hipnose. Foi a maior evolução que eu tive, foi com a hipnose. A hipnose é maravilhosa, eu gosto muito. O Theta Healing também trabalha mais ou menos na linha da hipnose, quase a mesma coisa. Mas a hipnose PNL, todo mundo deveria fazer. PNL muda a vida, porque a forma que a gente fala, a gente conquista as coisas, né? Então, é forma de falar, é forma de hábito, comportamento, isso tudo reflete no nosso dia a dia, no nosso desempenho. Né? Com certeza. Se atentar para isso, né? Com certeza. Maravilha, gente. Mais alguém quer perguntar? Obrigado, Fran. Obrigado, André. Então tá bom, amiga Elise. Obrigado aí pela tua participação, obrigado aí por compartilhar conhecimento aí com os parceiros e amigos da Integrar Negócios. Lembrando que essa ministração, essa palestra está sendo gravada e a gente vai disponibilizar no YouTube e em seguida no site da Integrar. Então tá, Elise, brigadão. Ótimo. Eu estou escrevendo aqui só meu site para o pessoal entrar depois e quem se interessar em fazer as aulas, esse site aqui, tá? Eu agradeço também. Se quiserem também me seguir lá no Insta, Lise Suzinha Oficial. Eu já estou seguindo e te marquei. Integrar. Ótimo. Lá no Instagram. E o YouTube também é Lise Suzinha. Maravilha. Valeu, André, então, obrigado. Querem começar a verticalização de vocês, querem começar as meditações, entra lá. Tá ótimo. Então. Se inscreve no canal e já usa o que tem lá, que tem bastante material para isso. Lise Suzin, YouTube. O YouTube dela. Maravilha, então. Obrigado, viu, Lise? Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Fique na paz aí. Boa noite. Um abração.